Olha, tem um caso com a dona Suzana Maia Mozinho, foi muito amiga dele, amiga nossa também. Ela era do estado do Rio Grande do Norte. E em 1900 na década de 40, se não me engano, em 1947, alguma coisa assim, ela saiu do Rio Grande do Norte, foi para o Rio de Janeiro e levou os filhos, deixou o marido e levou os filhos para recomeçar a vida no Rio de Janeiro. Em 1957, ela estava em depressão. Ela não conhecia nada de espiritismo, nem coisa nenhuma. Os filhos que ela havia criado com muito gosto já tinham entrado na Academia das Agulhas Negras e depois se tornaram generais. Então ela estava se sentindo só, né? Abandonada, não tinha marido, não tinha família. Numa cidade que não tinha familiares também, que era o Rio de Janeiro, estava deprimida. E algum amigo falou com ela: Suzana, por que você não vai a Pedro Leopoldo ter uma palavra com Chico Xavier? Você nunca ouviu falar dele? Ela nunca tinha ouvido falar do Chico. Mas aí ela atendeu a sugestão e foi. E ela nos contou isso, é muito curioso o primeiro encontro dela, porque ela chegou em Pedro Leopoldo num dia de semana, que não tinha movimento, porque geralmente as reuniões do Chico públicas eram no final de semana, né? Então ela, vamos dizer que tenha chegado lá pela terça-feira, estava tudo vazio. E ela perguntou: onde que eu acho o Chico Xavier? Aí deram o endereço lá em Pedro Leopoldo, principalmente naquela época se fazia tudo a pé, né? A pé. E falaram com ela: a senhora segue aqui, procura o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele deve estar lá. E ela entrou, achou que é na rua, inclusive, que dá de frente à matriz da Igreja Católica da cidade. E ela foi entrando, não tinha ninguém. Ela batia a palma, não tinha ninguém. E ela então foi entrando, estava tudo aberto, né? Aí ela espiou assim na porta do salão. Só tinha Chico Xavier, sozinho, sentado à mesa. E aí ela chegou, ficou espiando assim, ele ficou sem coragem de entrar, porque viu que ele estava concentrado ali naquele trabalho que ele estava executando. De repente o Chico olha para ela e fala assim: Suzana, minha nega, vem para cá. Ela leva aquele susto que ela nunca tinha visto um homem. Chico, é o que diz, sabe o meu nome? Ela leva aquele susto que ela olha assim para trás para ver se tinha outra Suzana, né? Com ela, que ela não tinha visto ainda. Aí o Chico, lá da mesa, grita assim: é você mesmo, Suzana Maia Mouzinho. Vem aqui, minha nega. Emmanuel já tinha me dito que você viria. Senta aqui ao meu lado, eu estou te esperando, já tem 15 dias. Olha só. Meu Deus, que fantástico isso. E Ai, aí, ai, ai. aí se estabeleceu uma amizade que foi a vida inteira. Uma senhora extraordinária, a dona Suzana. Ela fundou na cidade de Petrópolis o Lar Espírita André Luiz, uma bela instituição. E o Chico, quando foi operado de hérnia, também pouca gente sabe essa passagem. Na década de 60, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele teve uma crise muito grande de hérnia e precisou ser operado em São Paulo. E, na época, não tinha as facilidades que nós temos hoje, não é? A recuperação de uma cirurgia no ventre era muito demorada, havia muito risco, né, de infecção hospitalar e tal. Não podia tinha que ficar em repouso absoluto, não podia ser interrompido por nada nesse mundo. E os médicos que foram operar o Chico falaram com ele: você está proibido de receber visitas, está proibido
de participar de atividades espíritas que você tem costume, porque isso, se você fizer isso, você vai à morte. Então, ele pediu à dona Susana o obséquio. Ela residia, nessa época, na cidade de Petrópolis, onde, inclusive, ela fundou o Lar Espírita André Luiz. E ele então, pediu a ela o obséquio de fazer o favor de hospedá-lo na época do pós-cirúrgico. Na época que ela fosse, como ela já estava, vivia sozinha, e ela tinha um apartamento lá em Petrópolis, e ela teve muito gosto de hospedar o Chico durante 3 meses na casa dela. Nossa, que fantástico. Olha que fantástico. Durante 3 meses o Chico ficou hospedado com ela, na recuperação da cirurgia, que foi muito trabalhosa, né? Porque ao abrirem para tratar uma hérnia, descobriram outra, enfim. E ele ficou lá 3 meses. E com proibição peremptória dos médicos de receber qualquer pessoa. Ela não aceitava visita nem de amigo de Chico Xavier, podia ir lá. Ele ficou praticamente só com ela lá. E aí o que aconteceu? Um caso vai puxando o outro, vocês me desculpem. Não, tá ótimo, Geraldo, fantástico. Aí o que aconteceu? Lá em Petrópolis, você sabe muito bem, Petrópolis era a cidade cujo nome, não é, faz honra aos imperadores, Pedro I e Pedro II. Era a cidade onde os imperadores do Brasil passavam as férias, passavam o descanso merecido, né, das atividades da corte no Rio de Janeiro. E quando o Chico está lá na casa dela, em Petrópolis, qual é a visita de quem que ele recebe? O imperador Dom Pedro II, a imperatriz Leopoldina, a princesa Isabel, Jesus, né? Cristo. Um espírito de um marquês, que agora me foge o nome, que é muito nome para a gente guardar. E aí eles começaram, a dona Susana ficava apertada, porque o Chico começava a contar para ela, olha, imagine quem está aqui conosco, é Dom Pedro II, é isso aqui. Aí, nessa época, o Chico revela a ela, dona Susana, que ela tinha sido esposa de André Luiz, em outras vidas. Na época do primeiro, do Dom Pedro I, que ela tinha sido esposa do médico da corte, que tinha sido André Luiz nesta época. Olha só. E que, na época, pelo fato dele ser médico da corte, ele vivia junto com ela, abrindo os salões da mansão deles para receber a corte brasileira. Não é? Olha. Então, marqueses, barões e baronesas, marqueses, duques e duquesas, né? Vice-reis, e aquela pompa e aquela circunstância eram festas nababescas. E eles também participavam das festas nababescas da nobreza brasileira do século XIX. Jesus. E o que aconteceu? Aí o Chico falou com ela, aí eles estão aqui, o imperador, Dona Leopoldina, a princesa Isabel, estão pedindo a você que da turma toda daquela época, quem mais avançou, espiritualmente falando, foi André Luiz e você, Susana. E o nosso pessoal, que ficou nessa época ainda, coitados, eles viveram uma vida nababesca de muito esbanjamento, de pouco trabalho, pouco serviço ao público, que deveriam servir e não serviram, não é? Gastando somas imensas do dinheiro público, enquanto a população, em geral, no Rio de Janeiro, passava necessidades para sobreviver. Então, desta vez, eles estão todos reencarnados aqui em Petrópolis. Nossa!
E eles todos estão na favela mais pobre de Petrópolis. Reencarnaram eles todos na favela que se chama Independência. Olha só, até o nome da favela Olha é só, Independência. Independência. E aí, Suzana, o Dom Pedro II e sua família estão convocando você a fundar um centro espírita lá. Por isso que ela fundou o Lar Espírita André Luiz. Luiz, no bairro Independência de Petrópolis.